Um grito dentro de nós. Uma linguagem que ainda não conhecíamos. Dança e teatro de dança. Observações feitas durante um curso ministrado na Bahia. Igrejas e tambores, orações latinas e ritmos africanos. Um encontro de duas culturas. Salvador da Bahia, uma cidade banhada pelo Atlântico que é tida como a capital secreta da população negra de todo o Brasil. Quase 3/4 de seus 2 milhões de habitantes são de descendência africana. Nas salas da antiga Universidade da Bahia, um grupo de jovens brasileiros faz aula de dança africana. É claro que não podemos dançar como na África, explica a professora e dançarina Rosângela Silvestre, pois que a dança na África é religião. E ela mesma diz: E eu procurei fazer um estudo nas posturas para poder fazer um trabalho técnico específico para esses bailarinos que vêm da rua, vêm de grupos folclóricos, vêm do cotidiano de Salvador, procurando não perder, a naturalidade do corpo de cada um e nem a espontaneidade. Então eu procuro trabalhar também cada sentido de vida. A fim de transpor também para o teatro esse sentido de vida, Rosângela participa de um curso de teatro alemão de dança. Sabemos que as nossas danças, tais como o samba e a bossa nova, são de origem africana, diz a dançarina. Daí, procurarmos descobrir o que nelas há de tipicamente africano. Com suas inúmeras igrejas, Salvador também é chamada de a Roma Negra. E Salvador é também um centro baiano do candomblé, um culto que mistura o catolicismo dos colonizadores portugueses com o rito dos orixás. Na qualidade de secretário da Cultura de Salvador, Gilberto Gil fala da redescoberta do elemento africano. Nossa relação com os orixás aqui na Bahia é uma relação muito importante, respeitosa, afetiva e muito de curiosidade. Quer dizer, nós temos uma curiosidade respeitosa muito grande pelos orixás, porque se cultivou aqui, quer dizer, se sincretizou com a coisa católica, enfim. Hoje os orixás são parte muito importante da nossa densidade cultural e religiosa. E nós estamos começando a descobrir agora os detalhes, os elementos, a verdadeira substância cultural da coisa nós estamos começando a descobrir agora, porque agora que nós estamos estudando, analisando, descobrindo, refletindo sobre a questão africana, e os orixás têm muita importância para nós. Quando eu trato, por exemplo, de Xangô numa canção, eu trato de uma forma muito respeitosa. A história e a cultura dos brasileiros são relativamente jovens, o que não se aplica exclusivamente ao movimento negro. Compreende-se, então, o porquê dos empenhos empreendidos com vistas ao discernimento entre as influências estrangeiras e as próprias expressões naturais. Um curso de teatro de dança tipicamente alemão, que foi organizado pelo Instituto Goethe em 1989, despertou tamanho interesse que o número de inscrições teve de ser limitado. O espetáculo de encerramento não implicou numa apresentação pública, já que o processo de criação foi considerado mais importante que o resultado final. Mesmo assim, inúmeras pessoas o assistiram. Após quase 2 semanas de trabalho conjunto com os dançarinos, a diretora do curso, Heide Tegeder, não pôde fazer mais do que um balanço intermediário dos resultados obtidos. Dançarina e professora de dança de uma escola superior de música e teatro da República Federal da Alemanha, Heide Tegeder
foi cunhada pelas experiências colhidas na escola de Pina Bausch, se bem que já tivesse trabalhado anteriormente com Hans Kresnik e Reinhild Hoffmann, no Fórum de Dança de Colônia. As tarefas de improvisação, por ela distribuídas no início do curso, encerram perguntas relativas à infância, ao passado e à terra dos participantes. Não se trata de descobrir logo de saída uma grande quantidade de material fantasioso, mas sim de concentrar as atenções sobre o essencial. As mentiras autoenganadoras devem ser descobertas a fim de que as pessoas possam se livrar dos clichês que as cercam. A carioca Paula Nestorov conta uma história sobre sua tia, uma história dos tempos de infância. Posteriormente, a dançarina evoluirá na peça da mesma maneira, só que dentro de um contexto inteiramente distinto, já então em consonância com a música, que desperta associações nostálgicas entre os espectadores. Durante muito tempo eu tive pena dela. 2, 3, 4, 5. Eu resolvi perguntar para ela por que ela não comprava maiô. E ela me respondeu que ela era muito pobre, que ela não podia comprar um maiô. E durante muito tempo eu morri de pena dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os dançarinos expressam suas lembranças da infância através de movimentos originais e quadros elementares, os quais são intuitivamente captados pelo público. Na medida em que desenvolvem uma apresentação pública a partir de suas experiências particulares, eles superam seus parâmetros individuais, passando assim ao plano teatral. A coreógrafa e sua assistente, Mônica Krugman Oliveira, que acumula a função de intérprete, dirigem o curso com competente prestação de assessoria e com moderado senso crítico. Com a palavra, uma colega participante do curso, a diretora de corpo de baile, Eliana Rodrigues. O dançarino funcionando não apenas como instrumento formal, mas como ser humano. Porque o que a gente percebeu durante todo o processo é que o material coreografado, o material recolhido dos dançarinos como produto final, não foi apenas a forma do seu corpo, o seu movimento, mas exatamente a sua verdade. Eu acho que o processo tira do dançarino a movimentação enquanto ser humano, enquanto pessoa. E isso é uma relação diferente do que a gente está habituado a trabalhar, onde o coreógrafo chega e coloca a sua própria verdade, ele coloca o seu movimento em outra pessoa, no dançarino, a sua referência. E nesse trabalho ocorre exatamente o contrário. O dançarino traz de si a verdade do trabalho. Os dançarinos passam a ver as coisas com a curiosidade, a espontaneidade e a imaginação de uma criança. Ela olhava para uma nuvem em forma de café. E aí, eu nasci. Os participantes buscam a idílica despreocupação e o aconchego dos tempos de infância. Ao falar de seus traumas, eles também estão falando de suas perdas e da saudade que sentem das coisas perdidas. Nesse trabalho
a gente aprendeu a falar diferente, a gritar diferente, né? E talvez um grito que a gente tinha, mas não conhecia, talvez uma fala que nós tínhamos e não conhecíamos. Tal forma de expressão teatral equivale a um levantamento dos vestígios do passado, o que não deixa de criar problemas para certos participantes. Afinal, ali se encontram membros de famílias numerosas que, na ânsia de encontrar trabalho e possibilidades de instrução num país gigantesco como o Brasil, acabam por perder seus laços familiares e sociais. Heidi Tegeder promoveu esse levantamento dos vestígios deixados pela vida fora, na medida em que encorajou o grupo na prática de jogos infantis. Essa evocação conjunta do tempo passado redunda, por sua vez, no surgimento de rituais aos quais os espectadores que os conhecem são naturalmente integrados. Não é que não cheguei, não. É todo mundo assim, eu querendo entrar no lugar e não dá. Variações sobre um mesmo tema. Tratou-se primeiramente de representar uma cena de relacionamento com um animal de estimação. Das diversas variações resultam diferentes cenas, as quais acabam sendo intercambiadas. No dizer de Heidi Tegeder, as agressões parecem ser desconhecidas dos dançarinos brasileiros. Só que para dar a tais cenas sua necessária estrutura teatral, ela teve de cultivar manifestações de agressão e estabelecer confrontações. Após longas experiências, um dos dançarinos lembrou, felizmente, de uma brincadeira infantil que, se não chega a despertar agressões, exige pelo menos determinação. A brincadeira de pegar, cuja origem desconhecemos, explica o bailarino, mas que nos foi, em todo caso, útil. A maneira de combinar isso é que está a grande mestria vamos dizer, do diretor, do coreógrafo. Porque você tem elementos aparentemente aleatórios que na hora que eles estão sendo conjuminados, você tem resultados incríveis, inusitados mesmo. E da parte agora do coreógrafo, a pessoa tem que ter um respeito humano muito grande, porque o que está sendo colocado ali é a pessoa. Respondendo a uma pergunta da coreógrafa sobre o que faz para adquirir coragem, o paulista Humberto da Silva desenvolveu uma sucessão de movimentos que seria posterior e simultaneamente executada por todo o grupo. Muitas peças musicais foram então experimentadas a fim de se submeter os movimentos a sempre novas passagens rítmicas. A escolha de músicas bem conhecidas, capazes de estabelecer certas associações de ideias na mente dos espectadores, foi intencional. Com isto, os números cênicos atingiram um campo intermediário no qual os aspectos conhecidos se nos afiguram novos e as novidades nos parecem estranhamente familiares.
Este novo tipo de teatro de dança constitui mais uma das inúmeras tentativas já realizadas no sentido de se reaproximar o individualizado teatro europeu do tradicional coletivismo teatral. Mas, em contraposição a Artaud, Grotowski e Peter Brook, Pina Bausch não precisou utilizar seus intérpretes como meros instrumentos. Tratando os dançarinos como indivíduos, ela conseguiu restituir-lhes a personalidade perdida ao longo de uma formação inteiramente instrumental. E o mesmo foi feito por Heidi Tegeder. Com a destituição da função de espelho refletidor do cerimonial hierárquico, o balé clássico tende para os rituais cotidianos, voltando assim a fazer uso de uma linguagem compreensível. Ela preferia até sinais assim. Sinais mir zu einfach so ein Hufeisen. Es soll assim uma coisa mais perigosa. Tem muita coisa. Não precisa ter coisa então, fantasia. Você que faz assim, coisas assim que não precisa exatamente coisas que a gente conhece, não precisa ser. Menos água no copo. Por favor, laboratório menos água. Entendeu? Porque pode sempre acontecer um desastrozinho. Depois a Paula, para não esquecer a borracha do sapato. Ach so, ja, das wäre natürlich schön, wenn einer Lust hat, das Klavier zu spielen, das wäre sehr schön. Das ist aber dann nicht mehr Vorstellung, das ist nicht mehr Vorstellung. Ich mache in der Zwischenzeit, se alguém quer no intervalo tocar piano, toca. E nessa hora a gente pode arrumar essa Umbaustimmung. É só para... Ja, Jorge. Wo ist Jorge? Er kann ruhig spielen. Er kann ruhig spielen. Agora, quando passou depois
Não movimenta os pés, viu? Porque a gente presta atenção. O público é isso. O problema lá é não tinha espaço. A estrutura foi sendo alterada a cada semana adicional de trabalho, de maneira que o resultado mostrado no encerramento do curso teve caráter apenas intermediário. E esse resultado intermediário tivesse sido mostrado, foi algo que resultou da impressão de que seria possível transmitir a um grande público as verdades próprias que vinham de ser elaboradas. O que foi importante para mim foi a descoberta de um universo gestual para o qual eu normalmente não estava tão atenta, pelo fato de tomar consciência do meu próprio gestual e do que está por detrás desse gestual, principalmente, que eu acho que é por aí que vem as perguntas. A pergunta é, na verdade, o que está por detrás do gesto humano? Esse curso de coreografia foi interessante por isso, que você não precisava, no final, mostrar alguma coisa, porque no processo todo você já está mostrando alguma coisa. Quando fiz esse trabalho agora, de dança-teatro alemão, eu senti que existe uma certa semelhança em termos do trabalho orgânico de cada um, o resgate da vida de cada um, o ser de cada um. Inclusive, eu passei a conhecer e a resgatar coisas minhas que já estavam esquecidas, né?
Brasil.